Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao curso de extensão Os Primeiros Povos das Américas. Eu sou Valéria Portugal, aluna do curso de Licenciatura em História da Universidade Uninter, Polo Tijuca, Rio de Janeiro. Então, esse curso, né, de extensão, ele é basicamente, né, um curso para a nível de informação e também esclarecimento, né, de algumas questões, né, relacionadas à história, né? Eu peguei bastante dados com bastante autores, é, pesquisei bastante sites também. A gente vai falar sobre isso no decorrer do curso, pois eu sempre me questionei muito com a questão, né, desses primeiros povos, que aqui, quando os primeiros, né, a chegarem aqui foram os espanhóis, logo depois os portugueses, enfim, né, ingleses, entre outros povos, é, achando que era, né, a chamada Índia, né, que era o continente indiano, então os chamaram, né, vamos dizer assim, gentilmente de índios. Só que esses povos já existiam, né, então eles também têm tem os seus nomes próprios, tem suas culturas, suas características, embora muito iguais, né, que a gente vai ver com o decorrer do curso. E é algo assim que eu sempre me posicionei muito por não, na minha época, né, pelo menos quando eu estudava o primário, que na época era primário, depois ginásio, né, estado primário e estágio ginasial, que o índio ele ficava só denominado ali naquele 19 de abril, né? E também era falado somente quando se mencionava a descoberta da América e depois a descoberta do Brasil. Então, esse curso aqui é para esclarecer, ou para a gente tentar, né, esclarecer quem são, né, conhecer, no caso, né, quem são esses primeiros povos, quem foram eles, e espero que vocês gostem do curso e que possam participar bastante, pedindo, dando, né, suas opiniões, tirando também suas dúvidas. Então, a gente vai estar iniciando agora a primeira aula e vamos viajar aí, vamos dizer assim, por todo o continente que hoje é chamado de América, né? Mas antes disso, a gente vai tem a questão, né, de como esses primeiros povos chegaram aqui. Então, assim, né, como foram construídas, né, diversas explicações sobre o surgimento do ser humano, foram também elaboradas diversas explicações sobre o povoamento da América. Há, por exemplo, né, teorias de que o ser humano saiu da Ásia cruzando o Oceano Pacífico, e também a teoria de que eles teriam saído da Ásia cruzando o Estreito de Bering, né, que é um estreitozinho, né, que se formou com um efeito glacial, né, e ter descido nesse Estreito de Bering até o continente americano. Bom, gente, independentemente, né, de qual seja a teoria, é importante que fique claro, né, que o povoamento do mundo não aconteceu, né, de um dia para a noite. Certamente que não, seja eles terem vindo ou pelo mar, né, ou por terra, isso levou muitos anos, né, para que o ser humano se acomodasse em um lugar e criasse suas raízes, né? Então aqui, ó, vamos observar, né, aqui tem esse primeiro slide aqui, ele abre com uma pergunta, né, como chegaram, né, que é o que eu acabei falando aqui, né, que muitos teóricos, né, muitos historiadores, geólogos, enfim, fala que eles vieram, né, pelas rotas marítimas, como a gente pode ver aqui, né, essas rotas marítimas, né, bem aqui, né, bem circuladas, né, a gente pode, tá vendo aqui assim, essas rotas marítimas, e outros falam que eles vieram aqui por esse estreito de Bering, que é um estreito que liga, né, a Ásia, né, no caso, onde que é a Sibéria hoje em dia, ao que hoje é o Alasca nos Estados Unidos, né, na América, né, na América do Norte. Então, só que como né, a gente informa, né? Eles não foi assim, vou atravessar o continente, cheguei, vou atravessar o Atlântico, o Pacífico, né? Como seja, e chegaram aqui, né? Então observe bem o mapa, né? As possíveis rotas, né? Que eles tenham feito, né? Aqui pelo Oceano Pacífico, né? Utilizado pelo homem na chegada da América, quais são os possíveis caminhos, né? Que eles puderam, né, levar, né, até ele a esse novo, né, continente, né, que está aqui.
E a gente lembra, né, que o ser humano nessa época ele era um povo, né, era um povo nômade, né? Ele ficava exatamente aonde ele tinha o seu sustento, onde o clima fosse favorável. Então, o povo estava sempre se movimentando, né, tentando buscar alimento e abrigo, né, e é possível, né, supor que os grupos que chegaram ao continente americano tenham cruzado, né, esses oceanos mesmo, sim, ou então ter passado por esse estreito, né, que eles acham que tenha acontecido, né, que foi feito na Era do Gelo, né? Eles dizem assim que esse Estreito de Bering aqui foi construído na Era do Gelo e os degelos ele acabou soltando-se, né? Então o homem acabou ficando preso deste lado de cá. Esses grupos, né? Vamos dizer assim, esses seres humanos na época, né? Chamados de seres humanos enfim, então, a gente pode ver que eles também, né, vinham atrás de caças, né, é bem possível, né, que eles vinham atrás de suas caças. Então, eles também, né, atrás do peixe, como eu disse, atrás de boa colheita, um bom clima, né, e tenham chegado aqui. Há diversas teorias, vamos dizer assim, mas enfim, os primeiros povos que aqui chegaram, sejam pelo mar ou pela terra, né, eles vieram possivelmente, né, da Europa, né, tem uns que reforçam que vieram do deserto da África, né, que foram subindo, enfim, como a gente vê aqui bem explicadinho nesse gráfico aqui, nesse mapa, né, geográfico. E a conquista da América, né, é aquela famosa frase que a gente, né, eu já acredito que vocês também já tenham ouvido, né? Quem descobriu a América? Aí todo mundo vai lá e fala que Cristóvão Colombo, né? Então, vamos falar um pouco aqui quem foi esse navegador, né? Cristóvão Colombo, que era um navegante de origem italiana, buscando fama e riqueza, e em 1485 ele se apresentou ao rei Dom João II, esse rei de Portugal, né, um projeto para atingir as Índias, né, via Ocidente. O plano foi recusado, pois Portugal estava firmemente, né, resolvido a chegar às Índias via o periplo africano, né, Portugal estava bem ali, né, se a gente voltar aqui um pouquinho o mapa, vamos tentar aqui, não seja o caso, mas vamos dizer que Portugal está aqui nessa. Vou botar aqui, vamos ver aqui, ó. Vou botar uma canetinha de cor diferente. Vamos dizer que Portugal é isso aqui. E para chegar às Índias, né, que está mais ou menos por aqui, né, vamos dizer assim, aqui o mapa não está totalmente divididinho. Então vamos imaginar que a Índia fosse mais ou menos por aqui, né, na Ásia. Vamos dizer isso aqui, um continente bem extenso. Então Portugal ele estava decidido, né? Como ele não podia passar aqui pelo meio, né? Porque aqui já tinha essa rota que ela já era dominada nessa época. Então ele estava decidido passar pela África, fazer esse contorno aqui para poder chegar até as Índias. Já o Colombo ele apresentou Portugal uma rota que viesse por aqui, né? Que saísse por aqui e chegaria dando a volta, né? Eles não imaginavam que existia essa parte aqui que hoje é o continente americano, né, que é as Américas, eles não imaginavam. Mas o rei já estava decidido, ele já tinha essa decisão, e então o plano foi recusado, né? E Colombo, com a recusa do plano, ele ofereceu então seus serviços à Inglaterra, que também já era uma grande navegadora nessa época, só que também não aceitou, né? Já tinha seus próprios navios, seus próprios navegantes. E ofereceu-se também à França, né? São dois países aqui que na época também já tinham suas próprias tropas, né? Vamos dizer assim, seus próprios navios, suas próprias frotas marítimas. E então né? Vamos dizer assim, a minha única tentativa é me apresentar à coroa espanhola, né? Então ele foi, né, para a Espanha. E lá, né, na Espanha, né, ele também mostrou esse projeto dele de fazer um contorno, digamos assim, mais curto, né? Ele imaginava ser mais curto, né, até as Índias, né, a Índia.
Mas a Espanha também, nessa época, né, em 1486, estava envolvida com a conquista de Granada, né, e também deixou ele ali em stand, vamos dizer assim, o que a gente chama hoje de stand-by, deixou ele ali na espera, né? E em 1488, né, depois de tanto recusar, né, e enrolar, vamos dizer assim, o Colombo, ele retornou, né, a Portugal, onde foi recebido pelo rei. Também, infelizmente, pegou e não foi também foi recusado novamente. Aí ele ficou sabendo, né, que infelizmente o Bartolomeu Dias contornou o sul da África, né, criando-se, então, batizando aquele espaço ali. Vamos voltar mais uma vez aqui no nosso gráficozinho, aqui, ó, criando esse espaço aqui, ó, esse espaço de Cabo da Boa Esperança. Você também já deve ter estudado isso aqui. Finalmente, então, né, o Bartolomeu Dias conseguiu fazer esse contorno para as Índias, né? E batizou esse contorno aqui do Cabo da Boa Esperança, porque é um cabo que leva realmente ao caminho das Índias. E ele ficou bastante decepcionado, né? O Colombo ficou bastante decepcionado, né? Porque Portugal estava com esse feito, né? E um cara português, né, tinha conseguido esse feito tão grande. E ele, enfim, voltou, né, à Espanha, né, a coroa espanhola, né, de Espanha, enfim, não acredito que ele tenha colocado um intimato, né, dado um intimato para ela, até porque ele era um navegante, ele não era uma pessoa tão importante assim, né, não nessa época ainda. Né, ele era apenas um navegante querendo fama, né, como eu disse, uma fama e riqueza, mas ele se apresentou mais uma vez, né, à coroa e levou consigo, né, essa informação. Olha, Portugal já chegou às Índias, Portugal já tem um caminho para as Índias, né? Como é que é agora ou nunca? Ou vocês me promovem, né, digamos assim, promove a minha missão, ou a gente não vai chegar nunca às Índias, né? Ou a Espanha nunca vai ter nunca vai chegar, né? Vai ter esse contato, né? Então a coroa espanhola resolveu apoiar, né? E em 3 de agosto de 1492, Colombo içou velas, né, e iniciou a sua viagem em busca do caminho, né, esse tão caminho para as Índias, né, a terra do ouro e das especiarias, né. Mas 2 meses depois, ele chegou o que nós chamamos, né, de Novo Mundo, né, naquela época, né, a América era chamada de Novo Mundo. Mas aí aquele questionamento também. 2 meses depois, eu falei assim, gente, realmente, acho que foi uma viagem tão curta quanto, né? Se a gente for analisar, porque geralmente as caravelas levavam meses, anos, né, para chegar, e ele, em tão pouco tempo, acabou. Enfim, pegou uma maré boa aí, vamos dizer assim, e acabou chegando lá o que hoje, né, a gente chama de América, né? E na época batizado de Novo Mundo. Né? Então Colombo desembarcou numa ilha chamada nas Ilhas Bahamas, né? Que um tempo hoje ela foi chamada de Ilhas Bahamas, hoje ela é chamada de Samana Cay, né? As Bahamas ainda existem, tá, gente? É ali no continente, aquela parte ali do continente, vamos dizer assim, fica na América Central, né? O que a gente chama de América Central. Então ele conseguiu, né, chegar ali e batizou, né, aquelas ilhas de Ilhas Bahamas, né? Talvez o local ainda tenha esse nome, mas hoje é chamadas de Samana Cay, né? E convicto, né, que havia chegado ao planejado destino, né, batizou a terra de Índias Ocidentais. Olha só que coisa, Índias Ocidentais. E com permissão, né, da coroa espanhola, quando ele realmente viu que não era as Índias, né, que aquilo ali era um novo mundo, ele se tornou vice-rei, né, com o apoio da coroa espanhola. Ele tomou posse daquilo tudo ali. Gente, aí, peraí, posse, né? Como eu já disse, coisa que o pessoal já estava ali, né? Já tinha chegado, já tinha povos ali. Então ele tornou, mas enfim, né? Aquele negócio, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E ele achando que podia, junto com o apoio da coroa espanhola, né? Se tornou vice-rei do local, né? Se tornou vice-rei do local e, enfim, acabou assumindo toda essa parte ali que a gente conhece como América Central, entre a América Central e a América do Norte, né?
Então, aí aqui a gente vê, né, que esse espaço aqui é a diversidade cultural. Por quê? Porque não se sabe, né, ao certo qual era, né, a população da América, né, vamos botar aqui o nome, né, do continente da América, quando Colombo aqui chegou. Estima-se naquela época, né, que a América, né, era habitada por cerca de 57 milhões e 300 mil pessoas. Né? Aqui eu estou falando ainda pessoas porque eles ainda não tinham os nomes definidos, tá? Aqui eles não conheciam, então pessoas, né? E essas pessoas, né, pertenciam a diferentes povos. Olha aí que eu estou falando, eram diferentes povos, diferentes tribos, né? Que tinham aparência entre si. Eles tinham aparência entre si, mas viviam de maneira diferente, viviam e pensavam de maneiras diferentes também. Embora pensavam às vezes de maneiras iguais, mas também pensavam de maneiras diferentes. Eles tinham a sua própria cultura, seus próprios afazeres, seu próprio idioma, para vocês terem uma ideia, né? O seu próprio idioma. Então, a gente vê que, e seu modo também de viver, né? Viver e pensar, e a gente vê essas imagens aqui, né? Esses objetos, que é da cultura, né? Material de alguns desses povos, que ajuda a perceber essa diversidade. Hoje, essas imagens aqui, lembrando que todas elas estão expostas, né? Em museus dos seus respectivos países, né? Essa primeira aqui é a Pedra do Sol Azteca, né? Essa pedra que ela também ela é conhecida, né, no castelhano como Piedra del Sol, que é uma escultura asteca, né, pós-clássica tardia. Por quê? Porque ela abrigava, né, ela está abrigada no Museu Nacional, né, de Antropologia do México, e talvez é a obra mais famosa, né, dessa cultura asteca. A pedra ela tem 358 centímetros de diâmetro e 98 centímetros de espessura. Pesa cerca de 21,8 toneladas. Nossa, pesada para chuchu, né, gente? Logo após, né, a conquista espanhola, que a gente vai ver um pouco mais adiante, né, os portugueses, aqui os primeiros espanhóis chegaram nas caravelas de Colombo, né, como a gente viu, mas aí vão vir mais pessoinhas, né, mais espanhóis para ocupar aqui esse novo mundo, vamos dizer assim. Então, logo após, né, a conquista espanhola, a escultura monolítica, né, foi enterrada no que é chamado Zocalo, a principal praça, né, da cidade do México, e foi descoberta em 17 de dezembro de 1790 durante os reparos, né, da Catedral da Cidade do México. Após sua redescoberta, a pedra foi montada, né, ela foi toda montada, vocês podem reparar na imagem, né, que ela foi montada e presa, né, na parede da externa da catedral. Então, quer dizer, ela está dentro da catedral, e hoje ela faz parte do museu. Naquela época, né, em 1790, né, ela foi presa dentro da catedral, onde permaneceu até 1885. Né? Os primeiros estudiosos, inicialmente, pensaram que a pedra foi esculpida na década de 1470, embora a pesquisa moderna surge. Isso aí é uma sugestão, gente. Não sei se é, mas é sugestão. As pesquisas modernas, né, sugere que ela tenha sido esculpida em algum momento entre 1502 e 1521. Então foi mais ou menos por essa época aí. Ela é um pouco mais nova. Como eu falei, hoje ela está no museu, né? É de fácil acesso. Quem for visitar o México, né, e provavelmente gosta, né, de pontos turísticos como museus, ela está lá exposta. Essa pedra aqui, ela é também considerada como um relógio, né, da época. Então você vê que esses povos aí, eles tinham, né, além de cultura, a sua diversidade, né, que não eram só povos como as pessoas às vezes sugerem para a gente, que eram canibais, povos que só pensavam em comer, descansar, matar, nada disso. Então eles também tinham uma diversidade, uma cultura muito, né, uma inteligência, né, vamos dizer assim, bastante avançada, né, para a época deles, para aquela época, vamos dizer assim. E aqui no centro nós temos o vaso, né, que é uma pintura maia, né, que é um outro povo também que
um outro povo também que morou, né, nas Américas aqui. Esses povos, os maias, por exemplo, eles ocuparam na América do Norte e América Central, né, mas é na América Central que tem mais, né, vestígios dessa cultura maia. E esse vaso ele está exposto na... Só um minutinho, deixa eu só trocar aqui. Ele está também exposto numa galeria, né, de artes lá do país, né, além das pinturas, né, realizadas nos artesanatos, né, promovidos, né, principalmente em cerâmica. A pintura maia teve grande destaque com a produção de diversos murais, aos quais adornaram, né, paredes dos palácios e dos templos com a técnica de afresco, né, que é essa pintura aqui. E eram multicoloridos, né, bastante cor, né, aquela cor vibrativa, né, vamos dizer assim, que apresentavam cenas históricas, cotidianas, culturais, de cerimônias religiosas, né. Então aqui também a gente vê que é um povo também que tem a sua importância, né, dentro da cultura, aí vamos botar aqui indígena, né, vamos dizer assim. E por último aqui o deus do sol, é um deus do sol inca, né, mas porque todos eles, né, tinham suas, vamos dizer assim, sociedades, políticas e religião. Então aqui eu escolhi uma representação de cada, e nos incas eu escolhi aqui um deus sol, que também está exposto, né, no museu, num dos museus da cidade, do Chile, né, Machu Picchu. E, né, os incas, eles acreditavam, né, que deuses eram representantes da natureza e que possuíam um tipo de mestre, né? Então eles tinham esse mestre, cada um deles tinha, não só nos seus templos, não só nas suas aldeias, mas também em suas casas, né? O mestre chamado de Varicochan, né? Este era o pai e a mãe do sol e da lua, e era considerado o criador da terra e continente, tendo influência sobre tudo o que acontecia. Onde, né, hoje a gente sabe onde que é Machu Picchu, era considerado, né, o vale um local de várias cerimônias, né? Então, várias cerimônias e rituais. Então, um local, para eles, eram sagrados naquela época, né? Hoje, que para a gente é uma ruína histórica, né, um lugar, um ponto turístico, para eles era um local de cerimônias e rituais, né? Então, era um lugar sagrado. Aqui, os primeiros povos da América do Norte. A gente pode observar que pela imagem eles têm uma certa semelhança, mas eles, cada um aqui vive de uma maneira diferente. Você nota pelo jeito, né, de vestir, pelos adornos que eles trazem, né, que eles têm entre si. Então a gente sabe, né, que os povos da América do Norte, né, esses povos aqui, eles formavam mais de 240 grupos ou nações, né, como queiram. Eles falavam línguas diferentes, mas seu modo de vida era semelhante. Por quê? Eles tinham exatamente algumas coisas como semelhantes, porque eles eram guerreiros, eles cultivavam seu próprio sustento, né? Mas entre si eles tinham também eles tinham, né, suas religiões, seus deuses, enfim. Então eles também se mantinham, ao mesmo tempo que eles tinham línguas, né, diferentes, mas eles tinham um modo de vida muito semelhante, porque vamos dizer aqui que eles eram co-irmãos, né, dessa diversidade, né? E alguns, né, desses povos que aqui, né, habitaram, né, as Américas, né, vamos botar assim, no plural, por quê? Porque eles eram nômades, como eu falei. Então, como aqui eles chegaram como nômades, aqui também eles permaneceram como nômades, né? Eles viajavam de uma América a outra, né? E eles iam, conforme eles iam se adaptando, né, a alguns locais, eles iam se fixando, né? Eles iam parando, né? Então eles iam se fixando, e dessa forma também eles iam se modificando. Então por isso que às vezes eles são às vezes um pouco diferentes, né, tem um pouco de diferença um dos outros. E aqui, como eu estou falando da América do Norte, eu vou falar alguns nomes desses povos que habitaram, né, entre o Canadá
que é chamado hoje Canadá, Estados Unidos e México, tá? Mas não, esses povos também não deixam de ter, de repente, de ter entre um e outro também vieram até a América Central e América do Sul. E os mais conhecidos, né, são os Apache, os Comanche, os Creek, os Navarro, os Pueblo, né, que tem colônia, inclusive tem colônias indígenas até hoje, né, tem povo desses, tem descendentes, né, desses povos até hoje. Os Cherokees também tem uma colônia indígena ainda, né, ainda há colônia indígena desses povos, né. Os Iroquois, né, que também tem colônias entre o Canadá e os Estados Unidos, né. Os Charkistou, os Sioux, os Tupiã e Manden, né? São povos, entre outras tribos, né? Mas esses daqui são são uma das tribos, assim, vamos dizer, os povos mais importantes, porque eles são povos que na pesquisa eu pude perceber que eles há entre eles, né? Há povos entre eles que moraram, vamos dizer assim, na América, né? Em toda a América do Norte. Né? Então a gente, lembrando aqui, né, os primeiros espanhóis que aqui chegaram, né, eles chegaram, né, onde hoje é a Flórida. Primeiro Colombo veio até onde chegou as Ilhas Bahamas, que é considerado hoje a América Central. Aí logo depois, né, no século XVI, vieram os primeiros espanhóis que ocuparam o que hoje chamamos que é chamado, que a gente conhece hoje como Flórida, né? Mas com a colonização também, né, veio do Canadá e Estados Unidos, ela foi realizada pelos ingleses, né, do Canadá pelos ingleses e os franceses no começo do século XVII e dos Estados Unidos, né, no começo, foi só os ingleses no começo do século XVII. Então esses povos, né, os que já estavam aqui, né, os Chippewas, né, e os Krieg, que viviam na região sul, olha aí, ó, região sul do Ártico, né, onde hoje estão o Canadá e o Alasca, né, eram povos que viviam, né, nessas regiões. E eles dependiam, né, das renas, dos alces e dos castores para se alimentar, além de confeccionar tendas e roupas com as peles desses animais. Então você vê que são esses povos que estão mais aqui em cima, que tem os olhinhos mais juntos, que moravam nessa parte que a gente chama hoje de parte ártica, né, que é o Canadá, né, e ali o Alasca, né, que é um pedacinho dos Estados Unidos. Entre os nativos, né, do leste da América do Norte estavam os Iroques, né, aí tem essa parte de os Iroques, e no norte os Creeks, e os Creeks no sul, né, eles usavam as cascas de galhos de árvores para construir suas casas, armas, ferramentas e canoas. Suas roupas eram confeccionadas com peles de veado e outros animais. Eles caçavam, pescavam e colhiam plantas e frutos, além de plantar milho, abóbora, feijão e tabaco. Então, esses daqui que já estão, vamos dizer assim, numa parte mais entre o norte e o sul, né, do país, onde, né, chamado hoje Estados Unidos, vamos dizer assim, eles já, além deles viverem também da caça e da pesca, como os vamos dizer assim, os parentes distantes dele, eles já estavam entrando no nível de agricultura, eles já começavam, por quê? Porque a terra era melhor, então eles já tinham esse desfecho, né, de também não só viver só de caça, né, vamos dizer assim, e pesca. Eles também tinham a agricultura como seu principal sustento. Entre os povos, né, das grandes planícies da América do Norte, se destaca os Cheyenne, né, e os Sioux. No pasto natural dessa região vivia enormes rebanhos de animais, como os alces, cervos, antrópolis e bisões. Os nativos obtinham os bisões quase tudo que precisavam para viver. Eles comiam sua carne, faziam roupas com sua pele e construíam ferramentas usando seus ossos. Já os povos, né, então, esses povos aqui que já ficava mais ou menos ao norte, ou norte-noroeste dos Estados Unidos,
eles, além da caça, né, eles aproveitavam tudo, principalmente o bisão, que é um animal imenso, enorme. Além deles se alimentar de tudo, tudo, gente, imagina, eles aproveitavam tudo, tudo desse animal e também aproveitavam o couro para fazer, né, suas vestimentas, seus utensílios, os ossos, né, para fazer suas armas, seus utensílios também de caça, né? Então eles aproveitavam são, né, esses índios aqui, dessa coluna aqui. Já os índios, né, Pueblo e Navaros, viviam na região árida do sudeste dos Estados Unidos. Eles aprenderam a cultivar grãos usando pouquíssima água. Alguns construíam suas casas com pedras e abodes, um tipo de barros, né? Eles fabricavam, né? Como tinha pouca água, eles pegavam esse barro, né? Essas pedras, e fazia dela um barro onde construir suas casas. Outros, né, viviam em moradias mais simples, né? Aqueles que não tinham, como taipa, enfim. Muitos grupos, né, dos índios habitavam a costa oeste dos Estados Unidos e viviam da caça e da pesca, né, como a gente falou. Né, os Chippewas construíam casas em formas de cúpula, já as moradias dos Mioques tinham uma parte que ficava embaixo da terra, né, eles já eram mais subterrâneos. Por quê? Porque na época do inverno, né, eles tinham, é o que a gente chama de casa de 2 andares, né, só que era no subterrâneo. Então eles aproveitavam esse subterrâneo para passar o inverno e o verão passava na parte de cima. Os atuais, né, estados de Nevada e de Utah, no sudeste árido do país, foram o refúgio dos grupos como os Xoxós. Ao norte dessa região viviam os Nexpres e os cabeças chatas, que chamam de Fresh Days, e outros grupos. Eles caçavam e pescavam no inverno e viviam, né, em aldeias no verão, acompanhados de tendas. Então esse grupo aqui já era um pouco nômade. No inverno eles passavam num lugar, no outro eles passavam em outros e assim sucessivamente. Na costa noroeste, uma área que se estende, né, entre a atual Califórnia, né, e o atual Califórnia e Alasca, vivia os Chugis, né, e os Cálculos. Entre outros povos, eles pescavam no mar e nos rios. Alguns povos caçavam baleias. Esses grupos construíram casas grandes e canoas de madeiras resistentes, né? Então aqui, né, no sul, né, aqui eu vou até mostrar para vocês os povos andinos, aqui no sul do México, né, que é a América do Norte, bem como na Guatemala e Honduras e em Bezine, na América Central, viveu uma grande civilização, né, dos mais e dos povos pré-colombianos, que é o que a gente vai falar muito mais à frente também. Então aqui vocês veem algum desses povos chamados ameríndios, né, que são os povos aqui, como eu mencionei, são povos que viviam, né, que tinham suas culturas aqui, os tipos que vivem, né, no norte, no Alasca, né, no norte dos Estados Unidos, Alasca, os Cherokees, né, isso aqui é uma aldeia que até hoje existe, são mais recentes. Aqui é uma imagem, né, dos Pueblos, né, os Apaches e os Chippewas, né, que também que também tem uma grande importância na história americana, né, nos Estados Unidos. Então você pode ver que aqui tem algumas, essas imagens estão disponíveis, né, na internet, em alguns sites, toda essa aula aqui ela tem as referências, né, no final, se vocês quiserem visitar também, né, então todos os livros, né, que eu usei, os sites, né, de pesquisa, todos eles, então estão tudo no finalzinho também. E agora vamos conhecer assim algumas curiosidades, né, desses povos indígenas. Então aqui são
os Inens, né, como eu tinha falado, né, que eles viviam da caça de baleia, né, então eles tinham canoas bem grandes, resistentes, e eles também, né, vão até uma curiosidade para mim, né, que foram os primeiros povos, né, a criar coletes salva-vidas, né, se a gente hoje tem o chamado colete salva-vida, foi esses povos aqui que inventaram essa esse grande artefato que a gente utiliza hoje, que salva as vidas da gente, enfim, que a gente pratica, quando a gente pratica esporte, a gente usa, né? Pois eles viviam, né, como eu falei, né, da caça de baleias, enfim, focas, então eles precisavam, né, entrar mar adentro e precisava de algo que não fizesse, né, a correnteza levá-los, né, ou então que eles não afundassem, né. É, uma outra curiosidade é com também repelentes naturais, né? Os povos Aboriginal Peoples, né, que eram muito criativos quando o assunto era espantar, né, os seus mosquitos, né, os Silis da costa oeste, né, como eu falei, lá tem bastante, né, esfregavam cebolas selvagens na pele e os povos da floresta oriental, né, no caso aqui aplicavam gordura de urso em suas peles. E a nação, né, os Cherokees, né, os Cherokees, fazia um mix de raízes e gorduras animais para usar como repelente. Então você vê que tem diversos tipos de cada tribo tinha a sua forma, né, de espantar os mosquitos, de espantar o que incomodavam eles, né, vamos dizer assim, né, os mosquitos. Vários tipos de repelentes, né? E repelentes naturais, não faz mal nenhum à natureza, vamos dizer assim, né? Aqui, né, aquele esporte, né, também o hockey, né, hockey, dizem que ele é um jogo ancestral, né, porque há relatos, né, de que os Mohawks, né, que inventaram o hockey, que é tão famoso, né, no Canadá. Eu acho que ele é mais famoso no Canadá que até nos Estados Unidos. Né, atualmente, exatamente, é um dos esportes mais famosos, né, do Canadá, né? E naquela época, né, na época das colonizações, né, padres jesuítas, no que é hoje, né, que foram, né, para que é hoje o Canadá, desenvolveram centenas, né, de anos atrás, vamos dizer assim, cenas, né, de nativos jogando com um bastão e um objeto que seria uma mistura de gelo, lama e pedras. Quando um dos jogadores era atingido por esse, vamos dizer assim, puque ancestral, né, os jesuítas teriam ouvido a Alquier, que significa ai, né, ai, dessa exclamação de dor registrada, né, pelos padres, ressaltou o nome que conhecemos hoje, que é o rock, né? Então é uma palavra também, né, que dos Alquies, né, ouvindo Alquies, né, que fala Alquies, sei lá. E os totens, né, que aqui tá aqui também no nosso slide, né, que os aborígenes também, né, esses povos, né, os aborigines people, inventaram, né, esses totens imensos, né, foram os primeiros povos a inventar esses instrumentos imensos de madeira, né, ou pedra, muitas vezes, né, com símbolos que representam, né, as suas vitórias, suas conquistas, suas batalhas, e forneciam, né, informações sobre os membros também da família, né, como se fosse uma árvore também genealógica, né. Os totes eram geralmente colocados na frente das casas para receber as visitas, ou dentro delas, no seu interior, com estrutura de suporte. E possível ver que esses totes originais, né, esse aqui, por exemplo, ele está nos museus espalhados pelo Canadá. Né? Então, aqui é um museu a céu aberto no Canadá, e você vê que aqui na imagem tem diversos, né, além de estar aqui em destaque, também tem outros atrás. Tem diversos totens, né, nesse museu a céu aberto. E nessa outra imagem aqui, nós vemos mulheres, né, eles falam que mulheres profetisas do povo Rupi. Né? Dizem, né, que um nativo, né, da nação Rupi profetizou que um dia as pessoas
viveriam como esquilos em árvores. Hoje, boa parte, né, da população vive em prédios. Né? Uma outra profecia que dizem, né, nos relatos históricos, né, do povo Pi, eles diziam também que existiria um dia em uma grande teia de aranha por meio da qual as pessoas as pessoas se falariam. Né? Essa teia, a teia em inglês, ela é web. Então, né, esse povo aqui, né, eles profetizaram, né, que hoje em dia porque hoje em dia realmente a gente mora em mais prédios, né, hoje há mais prédios do que casas. E também estamos mais conectados nas redes sociais do que em outro momento, do que outras coisas, né? Então, se eles realmente profetizaram ou não, enfim, né, são relatos de pesquisa, mas é interessante, né? Bem interessante. E agora vamos conhecer alguns nomes, né, herdados, né, do povo, dos povos indígenas, né? Que assim, né, como no Brasil, onde diversas palavras e nomes de cidades têm origens indígenas, né? No Canadá, nos Estados Unidos e no México também. O México, por exemplo, ele tem uma junção, né, do que é, vamos dizer assim, do que é de origem indígena com o que é hispânico. Então, essa pesquisa foi até um pouquinho mais complicada na parte do México, porque há muitas palavras que se assemelham, né? Se assemelham com o espanhol. Então, você fica eu fiquei muito mesmo na dúvida. Talvez aqui vou relatar muito pouca, né? Vamos dizer assim. Mas no Canadá, foi uma surpresa, porque realmente é um país, não sei vocês, mas a gente quase não se sabe muita coisa, né? A gente conhece bastante os Estados Unidos, porque talvez seja por causa das séries, né, americanas, dos filmes hollywoodianos, enfim, né, da política, né, que está sempre aí em evidência também. Mas o Canadá é um povo que fica lá na América do Norte, quietinho na deles, muito pouco falado, né? Só quando acho que acontece alguma coisa muito estrondosa que a gente até lembra, né, que existe o Canadá, vamos dizer assim. E, para minha surpresa, eles usam muitas palavras de origem indígena, como aqui no Brasil também. E começando pelo nome do próprio país, o Canadá. Né? O nome Canadá vem de um mal entendido, né, entre o explorador francês Jacques Cartier e os povos nativos da região, que hoje é o Canadá. Quando o francês, né, chegou lá na época, né, no que é chamado hoje de Canadá, os nativos o convidaram para a sua Kanaka. Kanaka, né, significa vila na língua dos aborígenes, né? Mas o Cartier ele não entendeu, então ele falava Canadá, né? E acabou realmente ficando o nome do país, Canadá. Então olha só que interessante, né? O país tem um nome, né, dos primeiros, vamos dizer assim, de uma palavra que realmente é dos primeiros habitantes de lá, né? As primeiras tribos aborígenes, indígenas, enfim, né? E não é só, né? Tem outras, também tem cidades e estados, né? Como Coquitlam, né? Que é a British Columbia, né? Que vem do nome Kawakitran, né? Que é uma tribo da tribo dos Sauchins, né? E quer dizer pequeno salmão vermelho, uma alusão, né, ao tipo de salmão comum da área lá do Canadá. Também muito bacana, né? A gente saber, né, né, e o Saskatoon, né, que é Saskatchewan. Olha só, o nome vem de uma pequena fruta vermelha nativa da área chamada pelo povo Creek, né, de Mixsacagatormian. Gente, parece até que eles estão falando quase francês, né, gente? Estranho, né? E a cidade também de Rio-Misk, que fica no Quebec, né? É uma é a palavra, né, do povo Micamaca, que pode ser trazida, né, como terra do alce ou
retiro dos cachorros. Bom, aí eu não sei qual que é ele referendo-se às caças feitas com cachorros treinados, né? Eles usam muito, né? Aquele cachorrinho lá no Canadá, eles usam muito, né? Aquele husky siberiano que a gente chama, né? Aqui, né? Que é aqueles cachorros lindos, maravilhosos, nossa. E também tem a Tucon, que é no norte do território, né? Que é uma palavra Yuni, né? Que pode ser traduzido como Tucucaru Mutu, que parece ou fala parece ou renas, que se parece com caribus, né? Parece com o renas ou parece com caribus. Agora né, agora vamos ver nos Estados Unidos, né? Então aqui eu destaquei no Canadá, nessa cidade aqui, que fica lá em Quebec, a Rimouski, né? Uma cidade muito bonita, né? E nos Estados Unidos aqui o Tennessee, né? Que é também nos Estados Unidos, também muito bonita essa imagem, achei muito linda. Né? Os nomes, né, dos lugares, né, incluindo metade de 50 estados dos Estados Unidos são originados, né, da língua dos índios americanos. Né? Um exemplo é o Connecticut, né, derivado da palavra Kikutuki, que significa rio longo, que é como a tribo Moregan chamava, né, o rio mais longo da Nova Inglaterra, né? Aqui e Havaí, né, que adere provavelmente da palavra nativa havaiana, Havaí, do proliférico Havaiacá, o que significa lugar dos deuses, né? Então, Havaí, aí, ó, lugar dos deuses, deve ser isso mesmo, porque Havaí dizem que é lindo e maravilhoso, eu não conheço não, mas todo mundo fala que é, né? E a gente vê realmente, né, pelas imagens e na TV, que é mesmo um lugar muito lindo, muito paradisíaco. E Kansas, né, que deriva de Kansas, que é o significado que refere à tribo Kansa mesmo, né, o significado do sul, né, a tribo do sul, que de forma, né, abreviada do nome completo da tribo do povo Vento Sul, né, então quer dizer Kansas, né, e Connecticut, né, que eu já tinha falado lá em cima, é uma palavra variante de Cantanque, que se acredita, né, deriva da palavra iroquesa, né, que é prado ou campo, enfim. Massachusetts evolui, né, a partir de Massachusetts, um nome indígena, né, dos Wampanoags, que significa junto das colinas, né, então e Michigan, né, que atribui do Michigan ou Michigan, que é um nome também dado ao lago Michigan, né, das línguas Powhatan ou Bikin, que é ambos os nomes que significa grande lago, né? Então Michigan aí é o grande lago, né? Oklahoma vem da palavra Oka, Roma, que é separado, né? Fica Oklahoma, que é da tribo Chocã, que significa pessoas vermelhas. Então, se vocês forem aos Estados Unidos e for visitar, né, o Oklahoma, vocês já sabem que vocês estão indo para o lugar de pessoas vermelhas, né? São índios dessa, né? Por isso que quem gosta, né, de filme de faroeste já deve ter ouvido falar, né? Os penas vermelhas, né? Os chamados pele vermelhas, né? Então é esse povo aqui. Os estados vizinhos, né, de Dakota do Sul e Dakota do Norte, né, referem-se, né, refletem, né, aos primeiros habitantes da área, né, de Dakota, que significado é amigos ou aliados, né? Então por isso que tem, né, esses dois são dois, né, estados separados, Dakota do Norte e do Sul, que são amigos aliados. E o Tennessee, né, que é a cidade aqui em destaque no nosso slide, né, que origina de Taissi ou Taskin, nome das cidades de cidades, né, da tribo Cherokee na região, né? Então já eram cidades que existiam naquela época e permaneceram com os nomes, né? O Wisconsin, né,
sugere do Wisconsin, é nome de origem Rio Wisconsin, né? Também Utah, né? Provavelmente deve ser seu nome de uma tribo indígena do Utah, né? Que é aquela tribo Utah, né? Cujos membros vivem principalmente em Utah, né? E Colorado. Né? Essa tribo, gente, existe até hoje, tá? Alguns povos dessa tribo. Esses nomes tribais podem ser vindo, né, de palavras Nuiter, que é Nuitles, que significa o povo, e na língua Ute também pode ser derivado de Iriri. Olha que colocou, parece até que a gente está falando português, né? A palavra Apache, para pessoas em lugares mais altos. Entre outros, né, tem Illinois, Indiana, Missouri, enfim. Aí, se vocês também souberem de mais alguns, coloca aqui, menciona, né, aproveita, coloca aí, coloca também o derivado. E agora vamos ver o México, né? O México é uma tradição de uma significação para o espanhol, né? A palavra Mexuricha, que é o nome com o qual os astecas, né, chamavam a capital. Ou seja, o México também é outro país, olha que interessante, que tem o seu nome de uma palavra do povo que já habitava lá, né, do povo asteca, que morava nesse país, que era um povo importante, né, que era uma nação importante. Então, os astecas, né, chamavam, né, sua capital, né, de Metzurichan. Então, o significado é o centro da lua, pois Metlink é a lua e Chitrik é o centro. E o Ko é o lugar, né? Então, o lugar do centro da lua. Algumas teorias, né, afirmam que o verdadeiro significado da palavra México é um umbigo da lua, enfim. Aí são pesquisadores, cada um, né, coloca, né, a sua maneira. Mas, enfim, eu adorei saber que também é um nome de origem, vamos dizer assim, asteca, né? Que eles permaneceram. Eu gosto quando as pessoas dão valor, sabe, gente? Eu vou abrir até um parênteses aqui. Quando as pessoas dão valor a certas situações, a certos povos que são daqueles locais ali. Porque a gente vê que hoje eles são tão minorias, né? Eu não queria chegar ainda agora nessa questão, mas a gente vai falar um pouco também nisso lá na frente. E de repente, assim, a pessoa ser deixada de lado, né? Eles serem deixados de lado, as suas histórias. Eu acho muito bacana quando você dá valor a uma história de alguém, quando você vê o lado bom, né, da coisa, o legado, né, que um povo, né, que uma nação possa ter deixado. É como eu sempre falo, todo mundo tem erro e acerto. Essa é a realidade, né? Então, vamos continuar passeando pelo México. Nós temos agora aqui a cidade de Sichuan, parece até japonês, né? Sichuanaa. Existe, né, 5 interpretações para essa palavra. 4 são de origem Tarahuamas e uma tem origem Nahuatlé, que eram algumas tribos que moravam, né, nessa parte do México. Hoje é o México. Essa última, né, é a mais aceita, né, pelos pesquisadores e historiadores, que significa coisa seca ou arenosa. De repente deve ser pelo solo, o solo lá do local, né? Possa ser por isso também, né? Então, as outras teorias, né, indicam que o nome desse estado poderia ser uma referência a onde late os cães. Ó, fortíssimo, né? Porque a região havia muitos Xoloxolicans, cachorros mexicanos da raça pelado mexicano. Sabe aquele cachorrinho bonitinho que o pessoal adora, pelado, aquele pequenininho, pelado mexicano? O pessoal fala, pelado mexicano. Naquela época já existia esse cachorrinho. Olha que gracinha, né? Pelados mexicanos, enfim. Que latiam muito alto, então, né, onde late os cães, né? E outra teoria seria junto às duas águas, por causa da divisão, né? Por causa da divisão, a palavra Chiuana em Chi, quer dizer, Chi, lugar, e 2 sílabas Ruana, água. Né? E que hoje dá nome também ao cachorrinho, aquele outro cachorrinho que não é o pelado, né? Que é o Chihuahua, que tem aquela focinhozinho para frente, né?
que é derivado desse cachorrinho, tá, gente? Então, olha só, gente, que gracinha, né? O Chihuahua. Entretanto, né, conclui-se que essa interpretação não era a correta, porque duas águas é trazido, né, como Okubayoki, que em Haramuri ou os Taramuranãs, que não tem nenhuma semelhança com o termo que dá nome ao estado. E a última, né, que é lugar de pedra furada, o que não é possível, porque pedra é traduzido, né, como requeque, que é furada, e furada eruarame, eruarame, furada. Então, se vocês, ó, gente, uma furada, eruarame. Vamos a outra. A cochilá, que esse nome pode ter surgido de diferentes palavras. Uma das teorias diz que coachilá vem dos termos coaute, que é cobra, e uriamá, que é rastejar, pode ser, né? Por meio dessa interpretação, os resultados seria lugar onde rastejam as cobras. A etimologia da palavra foi estudada e surgiu uma teoria que dizia que a palavra vem do Nahuatl, porém das palavras Colt e Uliá, que seria uma referência à víbora que voa. Segundo uma outra interpretação, a palavra vem de Quacli, que é árvore, e lá abundância. Ou então, árvore em abundância. Né? Colima. O nome deriva da palavra Nautle, Colimã, Cole, que significa zero, ou vulcão, Emã, que é uma referência e uma mão dominante. O resultado seria algo como lugar onde o deus do fogo manda. Outra interpretação diz que o nome vem da palavra Nautle Akoman, que significa lugar onde a água dá a volta. Enfim, essa cidade é muito bonita. Eu não coloquei até porque a gente só podia escolher uma, né, para o slide aqui, senão ia ficar muito poluído. Mas é também uma cidade muito linda. Se vocês quiserem pesquisar depois, né, joga no Google, que vai estar lá todas as referências dela, todos os lugares bacanas para conhecer também. É um lugar super bacana. E a próxima, né, é a Guadanaronto, que a Guadanaronto vem da palavra Carnachuanto, que em Puebrachã é uma referência a lugar montanhoso de rãs, ou lugar de muitos zeros. Os integrantes dessa comunidade colocavam, né, os nomes nos lugares onde a base, né, na quantidade de animais, plantas e outros objetos. Então, eles achavam, né, que apenas as rãs poderiam sobreviver nessa região. Então, aqui, quando o povo, né, Azteca morou nesse lugar aqui, eles escreviam, né, e iam contando. E o local prevaleceu também, mas um local onde se prevaleceu com o nome, né, um nome indígena, né, o nome do local, né. Jalisco, né, que deriva da palavra Nautle, Jalisco, que pode ser dividida em três termos, né, o Chali, que é areia, e Ti, cara ou superfície, e o Co, que é lugar, né. Portanto, o significado do nome é lugar arenoso ou na superfície da areia. E até 1876, as pessoas escreviam o Xalisco, porque o X era com X, né? Porque o X era usado, né, na representação. E o som era de J, então era Jalisco. Né? Então, hoje, né, ela é escrito com um J mesmo, então é Jalisco. Isso aconteceu, né, até a letra ser incorporada ao alfabeto latino. Então, antes, né, Jalisco era escrito como com X, então era Jalisco, né, ficava parecendo Jalisco, hoje não, Jalisco mesmo. Michoacán, vem da palavra Nautle, Michoacán,
que significa lugar dos pescadores. Outra teoria diz que o nome poderia vir do termo Tarasco Machoacan, que significa lugar com água. Esse nome foi derivado porque os primeiros, né, a chegar na região construíram, né, as suas cidades em volta dos lagos que a cercam, né? Então, aí a gente volta a falar, né, alguns índios, né, moravam, né, em tapiocas, né, taperas, né, que fala, desculpa, taperas, né, o termo correto, né, taperas, que até a gente vai ver também um pouco mais adiante. O acaxaca, o termo nauxi foi dado pelo Azteca, né, então eles, Huacha se refere a Huanchen, que é em espanhol, referência a uma planta encontrada nos vales, né? E Acá significa nariz ou ponta. E C é equivalente a Teple, que significa lugar. Portanto, o Axacá pode ser interpretado como na ponta dos Guanjês, né? Sinaloa, né, uma teoria, né, considerada, Sinaloa é uma derivação da língua caicta, falada pelos povos indígenas de mesmo nome e que habitaram, né, o estado. Segundo essa interpretação, o termo sugeriu sinais, né, de significativo de lobola, né, que é uma referência à palavra redondo. Portanto, né, Sinaloa seria Pitayanga, redonda. Contudo, né, eu não sei, outras teorias sobre a origem dessa palavra indicam a possibilidade de uma derivação das línguas Caetá, Tarasca e Nauta. Os termos Sina, né, que levariam ao significado lugar, e Pinacão, que é nas águas, né? E Tabasco, né? Entre os diferentes intérpretes possíveis para esse nome, há uma que indica, né, derivado indígena dos tabascos, que é uma tribo também, né, que governava a região quando os espanhóis chegaram, né? E outra teoria defende que o termo veio do vocabulário maia, né? Lembra que eu falei que que os astecas, né, são uma possível foi, né, uma nação, uma grande nação no México, mas os maias também habitaram essas terras. Então essa palavra ela tem pode haver duas interpretações, ou pertencer ao povo asteca ou maia, ou de repente até os dois mesmos, né? De repente os dois usavam, né? Então, que significa na origem maia, né? Significa nosso Senhor. E dos oito, né, algumas pessoas também acreditam, né, que o nome tem relação com o termo Nautle, que significa lugar que tem dono, né? Então, lugar que tem dono é Tabasco. Yucatán. Quando se pensa na origem desse nome, há algumas possíveis interpretações, né? É outro nome também que tem várias interpretações. A primeira diz que em espanhol que um espanhol, né, ele perguntou aos maias que estavam na região qual era o nome do lugar, e eles responderam Maquetã, que significa não entendo. Isso causou muita confusão e daí surgiu o nome. Outra teoria afirma que foram os espanhóis que batizaram a cidade porque os maias respondiam às suas perguntas com a frase Iuquetã, que significa olha como eles falam. O termo foi usado para dar nome à cidade. Alguns defendem que a palavra poderia derivar, né, dos termos maias, si, ucutã, que significa não entendo, enfim, seja qual for, né, não entendo, ou o que eles falam, enfim, ali ninguém entendia nada com nada até eles se entenderem, e ficou esse local, né, esse estado,
Essa cidade ficou com o nome de Yucatán, que também é muito bonita, né? Então, todas essas palavras, né, todos esses nomes de lugares que eu mencionei aqui, são lugares lindos, maravilhosos. Vocês podem pesquisar também, né, na internet, ver lá suas populações, enfim, suas políticas, suas rendas, né? E para quem gosta também até de viajar, visitar, né, e ajudar, né, até esses locais também que são muito lindos, né? E uma outra coisa, né, para a gente fechar aqui esse slide, né, por todo o Canadá, Estados Unidos e México, existem diversos museus, cujos acervos mostram um pouco, né, da cultura de seus primeiros habitantes. São gravuras, roupas, acessórios, artefatos de guerras, os totens, né, que eu mostrei no slide anterior, os utensílios domésticos e muitos outros itens que fazem parte do acervo cultural, né? Então vocês vê que aqui, né, a cultura, né, desses povos, como ela tem uma grande significância, né, para a gente, que eles foram os primeiros a chegarem aqui, deles também nós herdamos, né, muitas coisas, como não só palavras, mas muitos costumes, muitas formas, né, de culinária, formas de viver, de vestir, de se comunicar. Eles também são bastante importantes, né, para a nossa história. E o nosso próximo slide, deixa eu ver aqui, é o filme, né, que também é um filme que é bastante rico, né, bastante rico, como se na questão, né, da biografia de Colombo, né, Cristóvão Colombo. Existem outros também, né, mas eu indico para vocês esse filme aqui, né, que é o 1492, A Conquista do Paraíso, é quando ele chegou, né? Então aqui fala toda a trajetória dele, quase toda, né, a trajetória do Colombo, como ele chegou aqui, né? É um drama épico muito legal, muito aventureiro, né, com a direção do Ridley Scott, com um elenco grandiosíssimo, né? É uma coprodução, né, Estados Unidos, França e Espanha, né? Então aqui a gente até vê algumas cenas, né, vocês verem aí no trailer, que a cena, né, de como foi quando chegou aqui. Nada realmente é muito fácil, né? E fica aí uma dica, né? O filme tá lá no YouTube, tem ele completo, legendado, dublado, como vocês queiram, né? E se possível, né, se vocês puderem assistir e comentar também, deixar comentários, eu assisti, o que vocês achou, se foi isso mesmo, se não foi, entendeu? Vale a pena. Eu assisti há muito tempo atrás e precisei reassistir agora para fazer essa aula aqui para vocês também, e foi muito bacana, né, rever algumas, assim, eu costumo dizer que eu estou reaprendendo, né, gente, com esses cursos. Esses cursos eu estou reaprendendo. E na nossa próxima aula, né, nossas próximas aulas aí, vamos falar gostaria, né, de falar de todas as nações, né, que aqui habitaram antes de nós. Mas, né, não há como, né, não falar. Então, né, a gente vai falar de cada uma delas, pelo menos os mais importantes, né, que são os maias, né, aí a começar, perdão, pelos astecas, né, que habitaram o México, né, aqui, né, tem as ruínas astecas, né, que estão lá hoje localizadas, onde é a cidade do México. Depois nós vamos falar sobre os maias, né, tem também a ruína aí, ó, a ruína maia aí, que também está numa cidadezinha do México, já com a divisa aqui da América Central. E por último aí, e fechando nessas três grandes nações, vamos falar dos Incas, que é a cidade, né, onde é hoje o Peru, né, a cidade de Machu Picchu, mas vamos falar tudo né, esses povos aí que são chamados de povos pré-colombianos, né, pois antes, né, dos habitantes aqui da América Central chegarem, né, na região, né, dos Andes,
né, já ocupava, né, tinha essa ocupação, então Cristóvão Colombo, então, quer dizer que o pré-colombiano, né, esses povos aqui são chamados de pré-colombiano porque antes de Colombo, né, e os astecas, né, que viviam aí no México, ao chegar à região, né, encontraram os toltecas, né, que se misturavam, né, entre eles. Suas grandes atividades eram o comércio, que realizavam, né, com produtos luxuosos, negociados com outros povos da América do Norte e da América Central. Os maias, né, que formavam uma civilização avançada, organizava cidades, né, e estados. Eles tinham uma escritura hierográfica, né, como eu disse, né, uma agricultura bem desenvolvida. Além dos maias, né, houve mais também uma outra cultura, né, que é a dos incas, né, não tão importante, mas a dos os incas, né, a cultura que, pelo menos muitos historiadores falam que era a mais avançada, né, dessas três civilizações, né, e viviam no Planalto Andino, né, ocupando a região que corresponde ao Equador, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia e Chile, né, dedicavam-se à agricultura e ao pastoreio e viviam em aldeias. Registraram, né, a invasão e o domínio espanhol durante 40 anos. Seu último imperador foi Tupacã Amuru, que morreu em 1572, e com ele terminou o Império Inca. Então, né, a gente vai ver aí esses povos aí um por um, né, que muito importante, né? E para nós finalizarmos, né, a nossa a nossa aula aqui, uma curiosidade, né, que de um último censo, né, gente? Esses dados aqui talvez estão até um pouco ultrapassados, mas é os únicos que eu encontrei falando, né, dos povos, né, dos primeiros povos da América, né, os índios, vamos dizer assim, chamados índios da América do Norte, né? Os Fitnos-Naós, que é um termo, né, que se refere aos primeiros habitantes do Canadá, exceto os Métis-et-Its, foram eles que em primeiro fizeram, né, o contato com os europeus, né, parece que esses povos aqui. E em 2011 existiam, né, isso aqui mais de 1,3 milhão, né, de descendentes desses povos primitivos, divididos em 634 tribos e falando 50 línguas distintas, né? Já os Aborigines People são todos os povos, né, originais que habitavam os países antes da chegada dos europeus, né, incluindo os Fitnes, Nautons, Métis Itus, né, também, que em 2011, né, fizeram um censo que disseram que a população desses descendentes, né, de aborígenes contava com mais de 1,8 milhões de pessoas. Todos esses povos, né, habitavam não somente o Canadá, mas também outras partes da América do Norte, como a gente falou aqui sempre na aula, né? Nos Estados Unidos, né, segundo o censo, em 2010, existe cerca de 2.932.248 índios nos Estados Unidos. Se somando os descendentes misturados com outras raças, esse número sobe para mais de 5,2 milhões. E em 2014, os números do México apontam 17 milhões da população de origem indígena. Eu acho que, no México a população é muito maior, por quê? Porque os espanhóis e os índios, eles acabaram se adaptando muito bem. Então, além da descendência indígena, né, e hispânica, é forte nesse país. A gente vê que é bem, vamos dizer assim, bem misturado, né, as duas populações, né, se misturaram bem, eles se deram super bem. Os Estados Unidos é que eu achei que a população é um pouco menor, e algumas dessas populações, elas vivem, olha só, como alguns índios nossos aqui no nosso país, em aldeias, em centro, como eu vou dizer assim, em parques, né, como aqui. Então, é uma população menor, sendo que
Lá tinha muitos índios, mas algo que eu não quero entrar, porque é uma conquista, vamos dizer assim, uma conquista. Se vocês quiserem saber mais, obviamente, aí sim eu dou uma dica para vocês pesquisarem, né, a conquista dos ingleses na América, vão relatar, né, quantos índios, né, eles, enfim, mataram, quantos índios ainda hoje, mas isso é assunto para outro curso. Nosso curso aqui é focar realmente, né, nesses primeiros povos, mas ficam aí a dica para quem gosta de pesquisar, para quem é curioso e quer saber um pouco mais, tá? Encontro vocês no próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí para deixar o like, também deixar suas perguntas. Aqui, né, tem as referências da aula de hoje, todas as referências usadas, né, nessa aula para vocês pesquisarem. Como eu falei, fiquem à vontade também para trazer outras, né, outras fontes de pesquisa. Né? Aqui também está a tabela, né, de imagem que a gente utilizou nessa aula, todas as imagens utilizadas. E conto com vocês no próximo encontro. Ficam com Deus e uma boa noite a todos. Até a próxima aula.